Pode tomar assento. Eu vou ler aqui Êxodo 14, a partir do versículo 11. Êxodo 14, a partir do versículo 11 até o 31. Amém? Vou ler aqui. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que servamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E aos egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém? Hoje eu estava orando antes de vir para o culto, e já faz alguns dias que o Senhor tem colocado essa palavra no meu coração, e eu tenho certeza que primeiro ela vem para mim, né? Deus, Ele quis falar comigo primeiro, para que eu pudesse entender o que Ele tem para a minha vida e para a vida da igreja. E eu ia pregar domingo passado, só que eu não estava muito bem. Aí o pastor pregou,
E eu fiquei incumbido de trazer a palavra hoje. E até nisso eu vejo a mão de Deus, porque hoje é o último culto do ano, é o último culto de 2021. E hoje o Senhor nos trouxe aqui para nos fazer uma pergunta: o que nós queremos ser em 2022? Nós queremos ser apenas mais um cristão no mundo, ou queremos ser o cristão que faz a diferença no mundo? O que nós queremos ser em 2022? Isso é uma pergunta que o Senhor faz para mim e para você nessa noite. E você responde aí dentro do seu coração para Deus. O que você quer ser em 2022? Você quer fazer a diferença como cristão? Ou você quer continuar sendo apenas um cristão? E o Senhor nos alerta aqui nessa noite a nós não praticarmos mais os erros que tivemos em 2021. Porque mesmo nós estando dentro da igreja, muitas vezes nós erramos, e muitas vezes as promessas de Deus, o milagre de Deus, o favor de Deus na nossa vida, muitas vezes não acontece exatamente por conta dos nossos erros. Porque quando nós falamos de Deus, nós sempre falamos em amor, sempre nós falamos, e Deus vai fazer. Irmão, fique em paz, Deus vai fazer. Irmão, Deus é o Deus do impossível. Irmão, Deus isso, Deus aquilo. E tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que faz milagre. Deus é o Deus que tem propósito na vida de cada um de nós. Deus é o Deus que tem promessa e que vai cumprir a promessa nas nossas vidas. Tudo isso é verdade. Só que nós, como cristãos, muitas vezes nós só entendemos os nossos direitos. Nós não costumamos falar dos nossos deveres. E como cristãos, nós temos deveres. Como cristãos, nós temos algumas obrigações que são impostas por Deus para nós. E mais uma pergunta para você: como está os seus deveres com Deus? As suas obrigações? Como está as minhas obrigações com Deus? E é a respeito disso que nós vamos falar essa noite. Porque quando nós falamos de Deus e quando nós falamos de amor, a correção também é uma forma de amor. Porque quando você corrige o seu filho, você corrige para o bem. E com Deus não é diferente. Se Ele nos corrige, se Ele nos alerta, é para o nosso bem. Então isso não deixa de ser amor. E é através disso que o Senhor vem falar conosco. Porque como eu li aqui, e vocês puderam ver, era o povo que estava escravo do Egito, e o Senhor tirou eles da escravidão e prometeu-lhes uma terra prometida. Vamos para a terra prometida, vou levá-los para a terra prometida. E o povo, no meio do caminho, começa a murmurar. E o povo, quando se depara com o mar, começa a murmurar, começa a reclamar. E muitas vezes nós somos assim também. Muitas vezes nós viemos para a igreja, nós louvamos a Deus, nós adoramos a Deus, e aqui na hora do culto é uma bênção, é uma alegria. Quando a gente chega em casa, a gente já começa a reclamar. Chega segunda-feira, parece que tudo aquilo que você ouviu no domingo ficou no domingo. Na segunda-feira você esqueceu de tudo e você olha para o céu e diz assim: Deus, começou a minha segunda-feira, agora é eu e você, e agora? E o Senhor não fez ainda, e o Senhor prometeu, e o Senhor não vai fazer, e o Senhor não fez, o Senhor esqueceu de mim, e o Senhor, cadê o Senhor? Quando que o Senhor vai me tirar dessa situação? Apressa-te em me tirar dessa situação. Todas as nossas orações, se a gente fizer um balanço, e aí eu pergunto para você, no ano de 2021, quanto em percentual de 100% das orações que você fez, quantos por cento você teve compaixão do próximo? Qual o percentual que você pediu para você e o percentual que você pediu para o seu irmão?
E o percentual que você pediu para aquele que não é seu irmão, para o seu inimigo, porque a Bíblia diz também que devemos orar por todos. Qual foi o percentual de 100% das suas orações? Qual foi o percentual que você se preocupou com o próximo? E evangelho é negar-se a si mesmo. Evangelho é doar-se em favor do próximo, porque Deus doou o seu único filho, entregou para morrer na cruz para nos salvar. Evangelho é entrega, e entrega para o próximo. Evangelho não é o evangelho segundo as nossas vontades e segundo os nossos sonhos. E muitas vezes nós estamos na igreja atrás de sonhos e não atrás de Deus. Muitas vezes nós louvamos a Deus, nós estamos aqui, nós lemos a palavra, só que é mais forte o nosso sonho do que a salvação. E isso é natural no ser humano. Isso é natural. Se você fizer um balanço das suas orações, pedindo para Deus te salvar e focar as suas orações na salvação, dá para contar nos dedos essa oração que você fez. Dá para contar nos dedos essa oração que eu fiz. Agora, para pedir, a gente não consegue contar. Tudo que a gente pediu para Deus em 2021, a gente não consegue contar. Nós esquecemos da essência do evangelho. Nós esquecemos da essência do evangelho. E para você que nos assiste, para você que está aqui nessa noite, o Senhor nos escolheu. E se o Senhor nos escolheu, Ele sabe que somos capazes, e aquilo que não somos capazes de fazer, Ele nos capacita. Porque Ele é o dono de tudo, Ele é o provedor de tudo. Ele sabe o dia de amanhã. Talvez todas as bênçãos que você pediu para o Senhor esse ano, que você não recebeu, sabe por que você não recebeu? É só um detalhe. Porque o Senhor trouxe aqui terça-feira no culto de oração. O Senhor falava comigo desde o começo do culto. A maior parte das bênçãos que eu tenho para esse povo, eu trago elas toda terça-feira no culto de oração e levo elas embora toda terça-feira. Porque quando eu chego aqui, tem 4 pessoas, 5 quando tem muito. E lógico, o Senhor leva em consideração quem trabalha à noite, o Senhor leva em consideração quem estuda, o Senhor leva tudo isso em consideração. Só que o mês de dezembro é férias. E digo mais, se o culto de ação de graças nós fizéssemos na terça, ia lotar. É fato, irmãos. A gente não pode ser hipócrita. E aí nós dobramos o nosso joelho e nós pedimos para Deus: Deus, eu tenho ido à sua casa. Irmãos, Deus não trabalha na barganha. É simples assim. E quando Deus não faz, a gente reclama. Só que a gente reclama porque a gente só enxerga os nossos direitos. O Senhor falou que eu seria abençoado. Eu sirvo ao Senhor, então o Senhor tem que fazer na minha vida. Mas e os nossos deveres? Aonde ficam os nossos deveres? E se Deus chamou eu e você, é porque nós temos condição. Entenda uma coisa, o que o Senhor quer nos trazer e nos mostrar e nos ensinar nessa noite? O culto de domingo, irmãos, o culto de domingo é aquele culto que você se alegra, que você sai daqui na paz, que você sai tranquilo, que você se enche para a semana. Só que o culto de terça-feira, que é o culto de oração, é o culto para você se fortalecer. O crente, o cristão que não participa do culto de oração, ele não é um cristão fortalecido. No primeiro vento, muitas vezes ele tomba. Por quê? Porque ele é o cristão que vem no domingo, louva a Deus e fala: nossa, glória a Deus, é só glória e aleluia, e Deus vai me dar, e Deus vai fazer, e Deus prometeu, e Deus... Só que a intimidade com Deus se busca na terça.
Porque na terça a gente está com o joelho no chão aqui. Intimidade com Deus é na terça. Fortalecimento com Deus é na terça. É na terça. No domingo é para louvar e para se alegrar com Deus pelo fortalecimento que Ele te deu na terça. Porque é o culto de terça que vai te segurar na sua adversidade. É o culto de terça que vai fazer você continuar firme com os dois pés dentro do evangelho. É o culto de terça que quando você vê tudo desabando, você fala assim: mas eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei, Ele falou comigo ali quando eu dobrei o meu joelho, eu sei. E nós que estamos à frente de trabalho, que nós fomos um povo chamado para fazer a diferença, isso é um dever. E aqui eu não estou falando para você morar dentro da igreja. Eu não estou falando para você vir, mas espera aí, gente. Uma terça-feira no mês eu acho que não mata ninguém. Se a gente quer uma igreja fortalecida, se a gente quer uma igreja que vê milagre, se a gente quer viver tudo que a gente sonha em viver, tem que ter um esforço da nossa parte. As coisas com Deus, os milagres que Deus tem para nós, se não tiver um esforço da nossa parte, Deus não vai fazer. A vida com Deus não é a ausência de problema. Pelo contrário. Às vezes, eu chego a pensar que eu tenho até muito mais problemas por servir a Deus do que não. Mas é a garantia que em todos os problemas, Ele está junto com a gente. E isso nos faz crer, e isso nos faz caminhar, e isso nos faz não parar. Não é porque nós aceitamos a Cristo que nós não vamos ter mais problema na nossa vida. Isso é ilusão. É ilusão. Só que a certeza que nós temos por servir a Cristo, o mundo aí fora não tem. Por isso que a gente vê tanta gente se matando, se suicidando. Por quê? Porque não conhece o Cristo que a gente conhece. Não conhece o Jesus que a gente conhece. Aquele que pode todas as coisas e aquele que faz todas as coisas. Então, 2022, nós temos que rever alguns dos nossos conceitos. E isso começa por mim. Eu digo por mim. E Deus tem me cobrado. Deus tem me cobrado muitas coisas. E de verdade, muitas vezes eu olho e tenho negligenciado. E esse culto é um culto propício para isso, porque é o último culto do ano. Então nós temos que começar um 2022 diferente. Se você quiser colher o que você colheu em 2021, plante em 2022 aquilo que você plantou em 2021. Se você plantar a mesma coisa, você vai colher a mesma coisa. Agora, se você quiser colher algo diferente, faça algo diferente para o Senhor. Faça algo que surpreenda a Deus. Agora, fácil, irmãos, não é, nunca foi e nunca vai ser. Eu estou colocando como exemplo o culto de terça-feira, que é o que a gente tem mais dificuldade. Mas assim, é muito difícil, lógico que é difícil. Não é fácil a gente dobrar o joelho e ficar orando 1 hora de joelho dobrado no chão. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. O culto de domingo, nossa, é maravilhoso. Mas o culto de terça é uma batalha. Verdadeiramente é uma batalha. Só que se a gente olhar para o lado espiritual, o culto de terça-feira, ele te fortalece, você sai muito mais forte do que o de domingo. E existem situações que você pode olhar para mim e vai falar assim: mas eu oro de casa. Amém, glória a Deus por isso. Só que existem orações que nós temos que orar aqui, com a igreja. Porque a igreja é um corpo. E se você faz parte desse corpo, determinadas ações que a igreja tem que tomar necessita de oração em conjunto, não individual. Se a igreja é um corpo, e o corpo não anda sem o pé. Se o pé está lá na Vila Prudente, o corpo e o braço está na Moca, não tem condição. Tem que estar todo mundo junto. Então existem algumas situações dentro da igreja que é necessário
que nós venhamos a se unir em oração, com o mesmo propósito, na mesma concordância, para que Deus venha fazer. Porque a igreja é união. A igreja é união. E nós precisamos entender isso em 2022. Nós precisamos entender que nós precisamos fazer a diferença. E fazer a diferença é muito difícil. Só que se você e eu conseguirmos fazer a diferença, nós também vamos conseguir viver algo diferente. Algo que as pessoas vão olhar e vão falar assim: como eu faço para viver isso? Você vai falar assim: eu tenho o caminho, vem aqui. Porque é muito lindo quando as pessoas sobem aqui, irmãos, e contam milagres, e contam o que Deus faz. Só que o preço a ser pago não é tão simples. Não é tão simples. E esse ano de 2022, eu tenho certeza que é um ano de colheita para a nossa igreja, que é um ano de colheita para os cristãos, porque nós estamos vindo de 2 anos muito difíceis. Muito difíceis. Mas mesmo assim, em nenhum momento o Senhor nos abandonou. Em nenhum momento o Senhor virou as costas para nós. Passamos dificuldade? Passamos muitas dificuldades. Passamos adversidade? Passamos muita adversidade. Mas em todas elas o Senhor teve misericórdia de nós. Muitas vezes, mesmo a gente não merecendo, mas o Senhor teve misericórdia de nós. E eu falo isso por mim. Eu preciso em 2022 tomar algumas posturas que eu tenho negligenciado e que o Senhor tem me cobrado. E eu tenho certeza que com vocês não é diferente. O Senhor tem cobrado a cada um de vocês. O Senhor tem cobrado. Então que o ano que se inicia, nós temos muito para crescer. Nós temos muito para chegar mais próximo de Deus. Mas Ele também tem muito para nos dar. Tem muita coisa que depende, como já foi dito aqui, depende muito mais de nós do que de Deus. Existem situações que Deus espera um passo de nós. E muitas vezes nós, em vez de adorarmos, de clamarmos, nós murmuramos. Como foi dito aqui na palavra, o povo murmurando. E a coisa aconteceu quando o que Moisés fez? Quando ele clamou. O clamor resolve, a murmuração não. Quando Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor disse: por que clamas a mim? Põe o cajado na água aí. Quando Moisés clamou, as coisas aconteceram. Enquanto o povo murmurava, nada acontecia. Então que nessa noite, e para esse ano que vai se iniciar, nós venhamos a ter essa convicção, que murmuração não leva a gente a lugar nenhum. Murmuração, o povo ficou 40 anos no deserto. Esse mesmo povo que Deus tirou da escravidão do Egito. Murmuração só atrasa as nossas bênçãos. Murmuração só atrasa aquilo que Deus tem para nós. Que em 2022 nós venhamos a clamar mais e a não murmurar. Porque quando a gente chegar no nível de não murmurar, a gente começa a viver coisas como Moisés viveu. O sobrenatural. Se a gente quer viver sobrenatural, se a gente quer viver algo que a gente nunca viveu e que as pessoas não vivem, nós precisamos mergulhar dentro da palavra de Deus. E muitas vezes, e isso eu falo por mim, eu tenho muita dificuldade com isso. E às vezes, por muitas vezes eu falei para Deus, Deus, por que o Senhor escolheu a mim? Porque é difícil. E às vezes eu me faço essa pergunta, eu falo: Deus, mas é difícil? E em todas elas Deus fala assim para mim: por isso mesmo.
Porque você entende que é difícil, mas ao mesmo tempo que você entende que é difícil, você entende que eu estou do seu lado e que eu te capacito. E por mais que você ache difícil, você continua. E com você não é diferente. Da mesma forma que Deus fala comigo, Deus fala com você. Então tudo que cada um de vocês tem passado não é em vão. Por isso que até hoje o Senhor não desistiu de você e jamais vai desistir. O Senhor ama cada um de nós. Jesus ama a cada um de nós. Só que, como um pai ama, muitas vezes nós precisamos de correção. E às vezes a correção dói, mas conserta. Mas conserta. Hoje nós vemos igrejas aí, grandes movimentos, milhares de pessoas, mas que dentro do coração são pessoas vazias. É muito movimento, é muita fumaça para pouco fogo. E num primeiro vento, as pessoas se desviam. As pessoas acham que não era bem isso, não é bem assim. Exatamente porque não se fortalece, porque não criou raiz. E eu e você, nós fomos chamados para ter raiz. E para criar raiz é muito difícil. Não é qualquer um que cria raiz. Mas se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, você pode ter certeza que você é um escolhido, que você é uma escolhida para criar raiz. E para que as pessoas vejam em você que Jesus existe de fato e que Ele é o Deus do impossível. Para que as pessoas vejam em mim e você, que elas vejam na nossa vida, que nós venhamos a pregar não com o microfone na mão, que nós venhamos a pregar com as nossas vidas lá fora. O maior testemunho e a maior pregação muitas vezes não é essa que estamos com o microfone na mão. É quando nós estamos lá na rua, é quando nós estamos numa roda de amigos, é quando nós estamos no nosso trabalho, é quando nós estamos em locais que precisamos e devemos fazer a diferença, e que as pessoas olhem e falem assim: poxa, você é diferente. Eu trouxe um amigo aqui semana passada, e ele até comentou comigo, que atrás ele falou assim: nossa, a gente tem vários amigos, né? E eu sempre recebo convite para ir para o bar, beber, para ir sair, para ir não sei aonde, para não sei aonde. Nunca recebi um convite para ir para a igreja. E você me chamou para ir para a igreja. Eu achei isso fantástico. E depois ele me mandou uma mensagem dizendo assim: olha, eu agradeço a sua amizade, gratidão pela sua amizade, porque você é uma das pessoas que Deus coloca na nossa vida para que nós venhamos a se aproximar dele. E nesse dia, quem pregou foi o pastor Felipe. Então assim, não necessariamente nós precisamos estar com o microfone na mão para pregar. É a nossa vida que vai pregar. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos entender que haverá dias bons, maus e até terríveis, mas em todos eles o Senhor se faz presente. Que 2022 nós venhamos a nos dedicar um pouco mais, porque nós sabemos que nós podemos. Se a gente fizer uma autoanálise, é como eu disse aqui, e o Senhor falava isso muito claro no meu coração. O Senhor falava assim no meu coração: se vocês colocarem o culto de ação de graça numa segunda, vai encher. Vai encher. O dia que você quiser, você pode colocar o culto de ação de graça, que é uma festa, vai encher. Agora a pergunta que fica para mim e para você: e o culto de oração? Nós precisamos entender isso, a necessidade de nós estarmos mais próximo de Deus, em todos os aspectos. É como eu disse, eu não estou aqui para dizer
eu oro, você ora, aquele não. Não é isso. Eu estou aqui para dizer que como igreja, nós precisamos estar em união. E eu tenho certeza que todos vocês aqui oram na casa de vocês. Isso é fato, eu tenho certeza. Eu oro, todos oram. É fato isso. Só que existem situações que nós precisamos estar aqui, em comunhão com os irmãos, com a igreja, para que a gente possa se fortalecer junto, para que a gente possa concordar um com o outro. Porque é muito legal a gente fazer o culto de ação de graças e ter milhões de testemunhos. Glória a Deus. É muito bom se alegrar com os que se alegram, mas nós temos que chorar com aqueles que choram também. E muitas vezes é no culto de oração que a gente vai fazer isso. Não é num culto de ação de graça. Muitas vezes é num culto de oração que o Senhor vai trazer sua bênção, como Ele colocava no meu coração. Existem muitas bênçãos para nós que são derramadas aqui de terça-feira. E o Senhor falava isso muito claro no meu coração. 95% delas eu levo embora, porque não tem ninguém que pegue. Eu trago para todos, só que nem todos estão dispostos. Então que em 2022 nós venhamos a ter consciência disso, que o Evangelho é muito além do que muitas vezes nós estamos praticando. Porque por muitas vezes nós achamos que fazemos muito, quando na verdade tudo que nós venhamos a fazer ainda é pouco, por tudo que Deus fez por nós. E isso é muito difícil. Só que nós que estamos à frente, isso eu tenho conversado bastante com o pastor Felipe em relação a isso, é nossa obrigação a passar isso para a igreja. Porque nós que estamos à frente do trabalho, Deus nos cobra. E tudo aquilo que Ele deu para mim e para você vai ser cobrado um dia. E pode ter certeza, talvez você olhe para você hoje e fale assim: mas qual é o meu talento? Eu tenho certeza que o Senhor entregou um talento para cada um de nós, e que naquele dia eu e você vamos ter que dar conta do talento que o Senhor nos deu. Naquele dia o Senhor vai olhar para mim e para você e vai falar assim: e o talento que eu te dei? O que você fez? Não vai adiantar você chegar para Deus e falar assim: todo domingo eu estava lá na igreja. Todo domingo, puxa aí o filme que você vai ver eu todo domingo lá. E Deus vai olhar para você e vai falar assim: você estava lá, só que você não entendeu o meu propósito na sua vida. E Ele vai questionar, e Ele vai te perguntar: e o talento que eu te dei, o que você fez? Aonde está o talento que o Senhor deu para mim e para você? Naquele dia Ele vai cobrar. E não adianta a gente falar: mas eu não tinha talento nenhum, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei falar. Nada disso vale, porque não somos nós, é Ele quem faz. Então naquele dia não vai adiantar você falar assim: mas eu não sabia falar, mas eu era tímido, eu era tímida, eu não sabia cantar. Porque quem dá o dom é Deus. E se Ele levantou eu, e se Ele levantou você, é porque você tem um talento. Então use. Em 2022 faça um pouco mais do que você fez em 2021, porque com certeza nós vamos colher muito mais mesmo. Porque hoje o mundo, o que mais precisa são de verdadeiros adoradores, são cristãos de verdade, não cristãos de movimentos, de muita fumaça. São verdadeiros cristãos, e verdadeiros cristãos se doam. E se doar, nem todo mundo quer,
Nem todo mundo gosta. É mais fácil murmurar. É mais fácil reclamar. Deus, mas por quê? Deus, mas por quê? Deus, mas por que isso? Deus, mais essa? Deus, de novo? Deus, não sei o quê. Mas e os nossos deveres? E os nossos deveres, aonde estão? Então que em 2022 nós venhamos a ter a consciência que além dos direitos, nós também temos deveres com Deus. Amém? Peço que se coloque de pé. Vamos fazer uma oração. Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença, Pai. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo ano de 2021, Senhor. Obrigado, Senhor, nós sabemos e nós temos consciência que foi um ano muito difícil, mas o Senhor até aqui nos guardou, o Senhor até aqui nos ajudou. Queremos Te agradecer, ó Pai, pela Sua potente mão sobre as nossas vidas, Senhor. Queremos Te agradecer pela igreja, queremos Te agradecer pela nossa família, ó Pai. Queremos Te agradecer pelo trabalho, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, pelo ano de 2021 em todos os aspectos. Pai, nas dificuldades, todas as dificuldades que nós enfrentamos, nós conseguimos ver com clareza as Suas mãos, Pai. Nós conseguimos ver muitas vezes o livramento do Senhor nas nossas vidas, Pai. Pai, que 2022, Senhor, que o próximo culto que nós estaremos aqui será já um novo ano, Deus. Coloca em nosso coração, Senhor, a necessidade, ó Pai, de estarmos mais próximos de Ti a cada dia, Senhor. Coloca em nosso coração a necessidade, Senhor, de Te buscar ainda mais, Pai. Abre os nossos olhos, os nossos entendimentos, ó Pai, para que possamos entender o Teu propósito de forma clara nas nossas vidas, para que possamos nos doar mais, porque essa é verdadeiramente a essência do Evangelho. O Senhor doou o Seu Filho, entregou o Seu Filho unigênito para nós, para nos salvar, ó Pai. Que nós venhamos a ter essa consciência também, Senhor. Que nós venhamos a se doar mais, que nós venhamos a extinguir as reclamações das nossas orações, ó Pai. Que venhamos a deixar de ser reclamões, de ser filhos mimados muitas vezes, Deus. De olhar para o Senhor perguntando só por quê, indagando e questionando. Quem somos nós, ó Pai, para indagar o Senhor, para perguntar o porquê de cada situação? Pai, dai-nos sabedoria e discernimento para que possamos entender, Pai, entender tudo o que estamos passando, e que para ter a certeza, Pai, que se estamos passando, é para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento, e é para o nosso bem, Jesus. Pai, em 2022, Senhor, abençoa cada um aqui, Senhor, abençoa cada família representada aqui, ó Pai. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um, Senhor. Nós somos falhos sim, mas nós pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a chegar ao ponto que o Senhor deseja que venhamos a chegar, Deus. Nós sabemos que podemos sempre um pouco mais, Jesus. Nós sabemos que podemos nos doar um pouco mais, Pai. Essa é a verdadeira essência do Evangelho. Nos ajuda quando dobrarmos o nosso joelho, ó Pai. Nos ajuda a nos doar, a orar pelos nossos irmãos, pelo nosso próximo, e muitas vezes até pelo nosso inimigo, pessoas que nós sabemos que querem o nosso mal, mas nós temos que refletir a Cristo nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a ser como Ti, Senhor. Nós temos muito que aprender. Que em 2022 o Senhor continue cuidando de nós, ó Pai, da mesma forma que o Senhor cuidou em 2021, Pai. E que em 2022 nós venhamos a viver coisas sobrenaturais, Deus, porque o Senhor vai nos orientar, porque o Senhor vai colocar no nosso coração essa necessidade. E nós, Pai, como filhos amados, e nós como filhos obedientes, Deus, nós vamos fazer para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Que no final de 2022, Pai, nós venhamos a ouvir testemunhos de tudo aquilo que o Senhor fez no ano que está para chegar agora, Pai. E nós cremos, e o Senhor é poderoso. Então, Pai, em nome de Jesus, toma cada um aqui, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Orienta, capacita e sê conosco nessa nova entrada de ano, ó Pai. Sê conosco durante todo esse ano. Não aparta, Senhor, a Tua presença de nós nem um milésimo de segundo nesse ano inteiro, ó Pai. Acampa os Teus anjos ao nosso redor, Senhor. Nós repreendemos todo o mal, tudo aquilo que não provém de Ti na família de
cada um aqui, Senhor, sobre as nossas vidas, a cada família representada, ó Pai. Cobre com teu sangue todas as crianças, Senhor, para a honra e glória do teu nome, ó Pai, que eles são o futuro da igreja, Pai. Dai-nos sabedoria e discernimento para que possamos passar para eles, Senhor, para que possamos passar para os nossos filhos, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor nos ensina, tudo aquilo que o Senhor passa para nós, que nós venhamos ter sabedoria, para que possamos passar para os nossos filhos, filhas, Senhor, para que num futuro próximo, ó Pai, sejam homens de Deus, mulheres de Deus, que venha a levar o Teu Evangelho aos quatro cantos dessa terra, Senhor, que nós venhamos a ser uma igreja que faça a diferença nesse mundo, que 2022, Pai, o Senhor coloque os olhos aqui na nossa igreja, Senhor, nos ajuda para que possamos fazer a diferença nesse mundo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que as pessoas vejam que aqui verdadeiramente se prega a palavra de Deus, para que as pessoas vejam que verdadeiramente o Senhor é conosco, ó Pai. Obrigado, Jesus, e não para nossa honra, não para nossa glória, pelo contrário, tudo para a sua honra e para a tua glória, porque tudo que fazemos, tudo que somos, Deus, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem é. Se dependermos de nós, ó Pai, nós não conseguimos nada, nós não chegamos a lugar algum, mas nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Então nos ajuda, nos fortalece, e que o nosso 2022 seja um ano marcado pela glória do Senhor nas nossas vidas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Estáis louvando ao Senhor, amém?